Agora, o nosso assunto, exportações de mel, que registraram então alta no primeiro quadrimestre do ano. Vamos saber mais sobre a produção brasileira agora com o Renato Azevedo, que é presidente da Abemel. Muito bem-vindo! Obrigado, boa tarde a todos, uma satisfação estar por aqui hoje. Boa tarde, Renato. Vamos lá, de acordo então com o DERAL, da Secretaria de Agricultura do Paraná, de janeiro a abril aqui de 2025, o Brasil exportou aí mais de 11, toneladas do produto. E o Paraná com esse crescimento expressivo também, não é? Segundo o DERAL. Como é que a Abamel, ela avalia o nosso mercado doméstico e a demanda externa? A demanda externa do mel ela sempre foi muito grande. Nosso mel ele é valorizado no mundo inteiro, em especial nos Estados Unidos, que é o principal destino do nosso produto. Hoje, para se ter uma ideia, a cada 10 quilos produzidos de mel no Brasil, cerca de 7 são exportados, né? Então, isso mostra o valor que o mercado externo dá para o nosso produto. O Paraná ele é e sempre foi um produtor muito importante desse produto. Sempre em destaque, sempre entre os 3 maiores. Agora, uma coisa muito curiosa que aconteceu para esse crescimento expressivo no nosso produto é a questão das tarifas externas que foram aplicadas lá pelo governo dos Estados Unidos, pelo Donald Trump, né? O que ocorreu, na verdade, foi o seguinte: uma tarifa altíssima estava sendo cogitada no começo do ano, logo que ele assumiu a presidência lá dos Estados Unidos, e muitos importadores anteciparam compras do Brasil. Como não se sabia o que ia acontecer, adotou-se essa atividade. Eles começaram a puxar o mel um pouco antes da hora. Então, o que aconteceu depois foi o seguinte: logo que saíram essas tarifas aí do Trump, a gente viu que a nossa tarifa do Brasil ela ficou abaixo do que os nossos concorrentes de mel, e em virtude disso, aquilo que foi ruim inicialmente, que foi a criação dessas tarifas, no final se tornou algo relativamente positivo para o mel brasileiro, porque enquanto os nossos concorrentes tiveram uma taxa assim, a nossa taxa foi mais baixa, né? Então, a tendência hoje é de estabilização dessa quantidade, né? Os nossos consumidores lá fora vão ter que acertar os seus estoques que estavam inchados por conta dessa questão, mas logo em seguida essa retomada que a gente imagina aí para o segundo semestre das exportações com valorização do produto, uma vez que a nossa taxa ela ficou abaixo do que a taxa dos nossos concorrentes que fornecem mel para os Estados Unidos. Isso é um fator positivo para a gente aí, como exportador e como produtor de mel. Tem muito trabalho aí para o apicultor no campo. E essa expectativa para o segundo semestre não é grande, então, uma vez que nesse primeiro semestre agora a gente viu aí antes, né, dessas tarifas serem anunciadas, assim como aconteceu com a soja, não é, a gente viu os importadores, né, os compradores aí das commodities aqui do Brasil se antecipando, e aconteceu mesmo então com o mel, não é? Então essa expectativa maior então para o segundo semestre é isso, né? Sem dúvida nenhuma, nós temos uma expectativa muito boa agora para o segundo semestre, principalmente que agora a situação está um pouco mais clara do ponto de vista comercial, né? Então os exportadores já conseguem negociar com um pouco mais de visibilidade, né? Sabendo como está esse cenário, esse jogo de xadrez todo no cenário mundial. Os Estados Unidos é o principal destino do nosso mel, então a política deles é que mais importa para a gente na hora de fazer a precificação. Eles também são os maiores importadores de mel, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Então, quando eles definem quais são as taxas para os outros países, fica claro como que vai ser. E aí, por conta disso, sim, a gente tem uma expectativa muito boa agora. O que pode atrapalhar um pouco a gente é a nossa produção, que a gente sabe que está sofrendo com muitos problemas climáticos, né? E o clima acaba afetando também a produção de mel, como em outras culturas aí, a gente está falando de soja, está falando de uma série de outros produtos da agricultura, acabam sofrendo, né? Então, a gente precisa, se a gente tiver produto, sem sombra de dúvida, vai ser um ótimo segundo semestre. Mas vamos lutar para que a gente consiga garantir isso daí. Estados produtores, a gente fala do Paraná, Santa Catarina, né, e outros mais aí, nessa dúvida aí em relação à produção que você coloca agora para a gente, qual a expectativa, então, na realidade, do que se esperar da produção brasileira para atender esses mercados, inclusive o gigante aí, né, os Estados Unidos, que eles compram muito da gente. Como é que está a expectativa para essa produção? Olha, a produção, ela sempre foi muito tradicional, muito forte no sul do Brasil, não só no Paraná, mas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina também. É onde a apicultura está mais bem estruturada. Então a gente tem muitas associações, nós temos muitos apicultores, a gente tem muita estatística de produção, de custo. Isso facilita bastante na hora que a gente quer ampliar a produção, porque o apicultor ele tem mais acesso à informação, a dados, para poder se planejar. A gente tem também um grande produtor que é o Piauí, né? E depois a gente também tem a Bahia, aí já para o Nordeste,
que têm se despontado aí cada vez mais, estão crescendo também na produção de mel. O que a gente consegue observar é o seguinte: onde os fatores climáticos afetam mais é onde a gente pode ter um pouco mais de problema na hora de produzir. No entanto, quando a gente dá uma olhada nos últimos 3, 4 anos de produção no Brasil, a produção tem sistematicamente subido sempre entre 5% e 10%. A demanda existe. Então, a gente tem todo o material, toda a possibilidade para acreditar que esse crescimento vai continuar acontecendo. E quando a gente pega nos estados do Sul, a gente acredita mais nessa potencialidade deles. Não porque o apicultor é diferente ou não, mas porque está mais bem estruturado, está mais bem organizado, as associações são mais fortes e isso faz uma diferença muito grande na produção. Então, assim, eu acredito que é um trabalho que tem que ser feito a várias mãos, não são a 2, a 4, a 6, né? A gente precisa ter os exportadores de um lado trabalhando para exportação, o caminho está aberto para eles agora. A gente tem que ter o produtor que está lá fazendo o produto, está trabalhando para extrair o mel, e a gente tem que ter as associações que trabalham também no sentido de ajudar na organização, no manejo e tudo mais que a gente precisa para ter o produto que saia do campo e chegue lá no nosso cliente nos Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo. Agora, Renato, tem essa demanda então, né? A demanda externa, a gente vê aí com os países procurando o produtor brasileiro, mas como é que está o nosso consumo doméstico, o nosso consumo aqui no país em relação ao mel? Você falou lá no início da nossa conversa, de 10 quilos, 7 são exportados, né? Como é que está o nosso consumo aqui para o produto? Pois é, o mel brasileiro, ele tem tantas qualidades, ele é apreciado no mundo inteiro e a gente costuma dizer que santo de casa não faz milagre, né? É impressionante, porque realmente o consumo brasileiro de mel, ele é muito baixo. A gente está em torno de 60 gramas por ano, o nosso consumo per capita, enquanto em outros países do mundo, como Estados Unidos, Alemanha, você chega até a 800 gramas por ano por pessoa. Então, o mel é algo que a gente ainda precisa descobrir no nosso dia a dia. Habitualmente, o brasileiro tem o costume de utilizar o mel só quando começa aquela dor na garganta, o tempo frio, o tempo seco, né? Começa aqueles problemas respiratórios. E aí a gente tem aquela receita da nossa avó lá, que vai lá e coloca uma colher de mel para a gente tomar. Mas o consumo do mel não é só isso. O consumo do mel ele é muito maior. A gente pode usar ele no café da manhã, pode usar ele num café, num chá para adoçar. Então a gente precisa começar a trabalhar um pouco mais esse consumo. As empresas que trabalham no mercado local aqui no mel, elas têm tentado trabalhar esse consumo, fazendo degustação no supermercado, trazendo informação do que é um mel de qualidade, o que é um mel autêntico, o que não é, porque infelizmente o mel acaba sofrendo muito com falsificação, é um dos produtos mais falsificados no mundo, depois do leite, depois do azeite é o mel. Então a gente precisa trabalhar para conscientizar o público do que é um bom produto, né, e logo em seguida trazer o produto para que ele possa ser consumido. Eu acho que o Brasil, com a qualidade que tem de mel, era para a gente ter, não era para a gente estar exportando, era para a gente estar consumindo esse mel todo aqui no Brasil. É verdade, a gente vê aí o potencial, né, a qualidade do mel brasileiro. O preço poderia interferir nesse consumo ou não? Claro, é evidente, o mel ele é um produto que infelizmente ele é caro, né? Hoje se você visitar um supermercado, o quilo do mel está sempre entre 60, 80, 90 reais o quilo. Então, é um produto que acaba se tornando difícil de ser consumido em larga escala em virtude do custo. E isso também abre um campo para que a gente possa profissionalizar ainda mais a nossa apicultura. Hoje a apicultura no Brasil, ela tem uma produção por quilo, quilos por colmeia, na verdade, baixa ainda se a gente for comparar, por exemplo, com os nossos vizinhos na Argentina, que tem uma produção, às vezes, que uma eficiência, né, muito maior do que a nossa. Né? Enquanto a gente chega a fazer 60 quilos por colmeia ano, tem gente que está fazendo 150, quase 200 na Argentina. Então a gente precisa melhorar um pouco essa profissionalização nossa. Em que sentido? Como fazer isso? Né? A apicultura no Brasil, ela tradicionalmente é a segunda renda de muitos agricultores. Então o agricultor ele tem lá a sua cultura, ele faz a sua plantação e ele tem lá umas caixinhas de abelha para fazer mel. A partir do ponto que isso daí se torna uma atividade primária, começa a se dedicar única e exclusivamente para isso, o tempo também começa a ser dedicado para isso. E a gente tem grandes possibilidades de aumento da produtividade e, em consequência disso, a redução do custo. Aí a gente consegue trazer esse produto com uma oferta maior aqui para o nosso mercado e com um custo mais atrativo.
Aumentar a produtividade para abastecer o nosso mercado doméstico, também abastecer, né, o mercado exterior. Agora, o consumo está muito fraco mesmo, né? Como você falou, a média, 60 gramas Certeza. por ano é muito baixo ainda, né? Tem que melhorar. É muito pouco. É muito pouco ainda, né, o Renato? Mesmo assim, obrigada pela essa conversa hoje aqui, análise em relação ao setor. Eu conversei com o Renato Azevedo, que é presidente da ABMEL. Obrigada mais uma vez e até a próxima, Renato. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Ó,